Que episódio, galera! Senhores e senhoras, isto é Star Wars. E terminou a terceira temporada de O Mandaloriano, episódio 8 da terceira temporada, ou capítulo 24, chamado O Regresso. Vamos analisar então o episódio de forma completa aqui nesse vídeo e colocar o que a gente achou da temporada como um todo, desse episódio, e o que será que vem pela frente, hein? É depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, que a força esteja com cada um de vocês. Uma temporada que pode ser definida basicamente com 3 palavras: despreparo, redenção e união. Despreparo da própria Nova República, que não consegue se manter, que permite justamente que esses remanescentes do Império deem as caras novamente e tentem surrupiar o poder da galáxia novamente. Redenção da parte dos Mandalorianos, não só aqueles que estavam indignos porque tiraram o capacete, mas a redenção dos Mandalorianos que estavam perdidos pela galáxia, simplesmente lutando por sua mera sobrevivência e não se fortalecendo enquanto um povo. E justamente por causa disso, união. O povo de Mandalore é novamente encontrado disperso pela galáxia e Bo-Katan Kryze consegue, junto com a ajuda do Din Djarin, reunir de novo essa galera, unir de novo essa galera que durante anos, décadas foram rivais. Por várias vezes Bo-Katan Kryze disse que o povo de Mandalore unido é muito forte. Confesso para vocês que não foi a minha temporada preferida, mas foi uma temporada brilhante, uma temporada sensacional. Eu saio desse último episódio extremamente satisfeito, extremamente ansioso por aquilo que vai vir ainda, já que nós sabemos que tem uma 4ª temporada confirmadíssima. Eu sempre cravei aqui que a Bo-Katan Kryze seria a nova monarca de Mandalore e aconteceu. Eu tinha um medo danado de que a armeira fosse a traidora, justamente porque o episódio anterior disse lá os espiões e nós vimos praticamente um espião. Alguém ficou escondido aí, ou erraram na hora de colocar no plural lá o título do episódio, hein? A armeira ficou fiel a Mandalore, ficou fiel à doutrina e do lado da Bo-Katan Kryze. Outra coisa que eu tava morrendo de medo era que em algum momento desse episódio a gente fosse ter que chorar demais vendo a morte de alguém muito querido, e graças a Deus o roteiro deu uma poupada no coração da gente, né? Sabe aquela coisa? Então, ufa, ninguém importante morreu. Até mesmo o próprio Moff Gideon não dá pra gente cravar que morreu, né? Se não tem corpo, não tem morto, né? A gente não é porque viu ele ali tomar uma chumbada de fogo ali da explosão, mas não mostrou ele dando o último suspiro, né? Então fica isso aberto aí, quem sabe para usar esse personagem numa 4ª ou até numa possível 5ª temporada. Agora sim, vamos para dentro do episódio e eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente. Se você chegou hoje no canal, seja muito bem-vindo, deixa aqui a tua inscrição, ativa o sininho e junto com toda a família que tá aqui desde o começo, já deixa o like, porque é importante demais esse like. O episódio começa então exatamente da onde tínhamos terminado o episódio anterior, porque foram duas partes de uma mesma história, de um mesmo arco. É como se fosse um grande episódio dividido em 2, episódios 7 e 8. Então, logo depois do sacrifício, da morte do Paz Vizsla, que foi morto ali pelos soldados da guarda pretoriana, e o Din Djarin, que foi separado do grupo maior da Bo-Katan Kryze e foi levado a mando do Moff Gideon para interrogatório com 2 soldados imperiais ali, 2 Stormtroopers. Exatamente dali começa o episódio, com a Bo-Katan liderando a sua frota, o seu exército, tentando escapar da base de Moff Gideon, e ela é avisada por um dos sobreviventes de Mandalore que, se caso eles conseguissem sair dali, e eles conseguiram, ele saberia aonde refugiar a galera por um pouco de tempo, até os reforços chegarem. Então Axel Wolves, no meio da outra batalha, no outro episódio,
consegue sair dali com o seu jetpack, encontra lá uma clareira no meio da base, vai embora e sobe com tudo, vai lá até encontrar com os Mandalorianos que estão lá no espaço, fora de Mandalore, esperando para entrar. Com a ajuda então dos sobreviventes de Mandalore, eles saem dali da base e vão para esse lugar, e para surpresa da Bo-Katan, um lugar com vegetação, um lugar, como ela quis dizer, com os pomares, né? Um lugar que começa a mostrar vida, um planeta totalmente destruído, totalmente arrasado depois do Purgo, principalmente. Começou a ser arrasado pelas guerras civis e completou o arraso total com o Purgo, né? Com a Noite das Mil Lágrimas. Então nós tivemos ali um alento de esperança, um alento de vida, e isso só serviu para encher mais ainda o coração da Bo-Katan de fé na reconstrução de Mandalore. É justamente dessa forma, olhando para essa cena, que eles se encorajam e esperam ali a chegada dos novos reforços que aparecem. Então, naquele momento dali, eles partem novamente para dentro da base para enfrentar e tentar destruir, acabar com aquilo, acabar com aquela célula imperial dentro do seu próprio planeta. Por falar em reforços chegando a pedido do próprio Axel Wolves, quando ele está subindo, então, para encontrar esses reforços, ele é avisado pela Bo-Katan que Moff Gideon está vivo e que ordenou um ataque com os caças do Império às naves mandalorianas que estavam justamente na órbita de Mandalore. Então ela estrategicamente, olha, além de cenas maravilhosas de ação, de cenas belíssimas de ação, um CGI impecável. Parece que o que tá faltando de CGI para Marvel, a Disney mandou, o Star Wars, Mandalorian, fica com todo o CGI que a gente tem. E que direção de lutas, de combates, né? Então, fora tudo isso, a gente teve ainda um show de estratégia de combate, que é isso que realmente faz Mandalorian ser cada vez mais Star Wars, né? A Bo-Katan, como uma líder que é, como uma grande general que é, ela diz lá para Wolves: deixa o cruzador como isca, manda todo mundo esvaziar o cruzador, entra nas naves, descem para cá, mas larga o cruzador lá como isca. Mas foi dito e feito. Assim que eles conseguem evacuar lá, sair do cruzador e entram nas suas naves e descem para Mandalore para reforçar lá o exército da Bo-Katan, momentos depois os caças chegam então ali para atacar o próprio cruzador, e só o Axel Wolves fica lá dentro tentando combater aqueles caças, mas lógico, né? Seria muito difícil que ele conseguisse ter sucesso naquele momento. É aonde ele vai se virando como pode, e a gente vê o cruzador sendo destruído a cada ataque dos caças, mas já já a gente volta nisso. Uma outra coisa muito bacana e importantíssima que aconteceu nesse episódio foi a retomada do protagonismo do Din Djarin, o nosso Mando, e do Grogu. Eu mesmo aqui vinha reclamando disso, não, nada contra a Bo-Katan se destacar, porque se ela era para ser a grande líder de Mandalore, ela tinha que ter o seu protagonismo também, mas estava muito focado só nela, e o Din Djarin ficando praticamente de escanteio, como um figurante de peso ali, né? Mas não, nesse episódio ele assume de novo o protagonismo. Na hora que ele está sendo conduzido para o interrogatório, ele consegue se livrar dos soldados imperiais, soldados esses que já estão usando armaduras à base de Beskar, com armas mandalorianas, porque o Moff Gideon já disse que o sonho dele era um novo exército, onde ele pudesse ter não só armaduras de Beskar que é o metal mais resistente de toda a galáxia, e também com as técnicas de batalha, as técnicas de luta, as armas dos Mandalorianos. E assim ele equipou aqueles dois soldados, mas que o Din Djarin também, por ser Mandaloriano, conseguiu lutar com muita dificuldade com eles. E num momento difícil daquele combate, eis que o IG-12, pilotado pelo Grogu, chega e dizendo não, 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 ele ajuda ali e ajuda o Din Djarin, né, a derrotar os dois soldados. Din Djarin então consegue restabelecer contato com a Bo-Katan nesse momento. É a Bo-Katan que está indo então buscar um refúgio enquanto esperava os reforços, e o Din Djarin avisa ela que está indo atrás do Moff Gideon, porque ele e o Grogu sabiam que naquele momento só teriam paz, Mandalore só teria paz
com a eliminação efetiva do Moff Gideon, e ele parte para isso. O problema é que ele não sabia exatamente aonde ficava o centro de operações do Moff Gideon dentro da base. É quando ele pede então ajuda pro R5, e o R5 de novo dá as caras na série para ter o seu momento heróico mais uma vez, onde ele desce na base ali e se conecta à base usando a mesma técnica que a gente viu muito, né, com o R2-D2, colocando lá, conectando o seu plug lá e girando lá, e aí o cara acessa toda como é fácil acessar o sistema dessas bases do Império, né? Bom, o R5 descobre o mapa então e chega então no corredor que dá acesso à base de controles, a sala de operações do Moff Gideon, aquele mesmo corredor protegido por vários soldados imperiais e aqueles escudos vermelhos de energia que o Din Djarin pede para o R5 então desativar um a um. E olha, essa cena foi fantástica, porque me disse e não pareceu que a gente estava jogando um videogame ali, né? O Mando chega zero armas, ali não tem nem arma nenhuma, ele chega ali sem nenhuma arma. E ele tem que enfrentar aqueles caras armados, e à medida que cada escudo vai abrindo e ele vai enfrentando uma dupla de soldados e vai derrotando, ele vai se armando, ele vai derrotando e pegando a arma daqueles dois, aí ele avança para o próximo nível, derrota aqueles dois, pega mais um tanto de armas que são diferentes, e a cada escudo são 5 grupos de escudo. Ele vai pegando uma arma diferente, cada arma mais poderosa, como num belo jogo de videogame, né? Como num game, ele chega então no último escudo derrotando a todos. Começou com 0 arma e termina com várias opções de armas. Achei sensacional essa entrada do Mando. Depois desse corredor, então, indo até ao encontro de Moff Gideon, eles passam então por uma outra sala onde eles encontram os clones de Moff Gideon. E aqui uma correção da minha parte, eu já achava que vários desses soldados dos episódios anteriores já eram clones do Moff Gideon, mas não, eram apenas soldados armados com uma nova armadura à base de Beskar e novas armas mandalorianas, mas ainda sem a plenitude do projeto de clonagem do Moff Gideon, que era justamente por isso que ele queria tanto o Grogu. Ele queria uma parte do sangue do Grogu para desse sangue extrair os midi-chlorians, que são as células dentro do universo Star Wars responsáveis pela união da força, pela manipulação da força dentro de um ser. Então agora ficou claro pra gente que usando um pouquinho do sangue do Grogu, ele conseguiu então usar os midi-chlorians e tinha injetado midi-chlorians dentro dos seus próprios clones. Dessa forma, conseguindo não só dar para esses clones habilidades de luta, habilidades, conhecimentos mandalorianos de luta, mas principalmente a capacidade de se conectar com a força. Se a força iria permitir ou não a conexão com esses midi-chlorians em corpos artificiais clonados, aí é outra história que nós não ficamos sabendo e ficamos sem resposta disso. Mas o fato é que havia essa ameaça. Então, os clones efetivos do Moff Gideon ainda não haviam acordado, ainda não estavam totalmente prontos. E dessa forma, então, quando um deles abre o olho e dá um sustaço em todo mundo ali, né? Inclusive no Grogu, e a gente estava vendo aqui, o Din Djarin consegue então manipular ali uma mesa de operação, uma mesa de controle, e consegue explodir todos os tanques, matando assim todos os clones do Moff Gideon antes que eles pudessem dar o primeiro respiro. Não preciso dizer que se irritou demais, né, o Moff Gideon, e aí começou aquele embate que a gente viu. Enquanto o Moff Gideon estava lutando ali com o Din Djarin e o Grogu também tentando usar a força para ajudar no combate, eis que a tal da guarda pretoriana aparece de novo, aqueles 3 caras lá de vermelho, e eles vão para cima do Din Djarin, depois vão para cima do Grogu numa outra sala. E nesse momento, galera, eu por várias vezes achei que ou o Mando ia morrer ou o próprio Grogu ia morrer. Confesso que eu fiquei assistindo essa parte do episódio com o coração na mão. Se eu tivesse 2 corações, era um coração em cada mão ali, cara. Dentro da base também, mas em outro lugar, enquanto tava rolando essa treta entre Moff Gideon e Din Djarin, Grogu e guarda pretoriana, mas foi show demais ver os Mandalorianos chegando, voando.
esse combate aéreo, a base de jetpacks, né? Os soldados imperiais saindo da base, voando para encontrar os Mandalorianos descendo, entrando ali pela clareira da base na montanha ali, e os caras atirando e lutando no ar. Cara, que sensacional isso, bicho! No meio de toda essa batalha, a Bo-Katan sente que precisa ajudar o Din Djarin, entra lá, assume o combate contra o Moff Gideon e fala pro Din Djarin ir ajudar o seu pequeno. E o Din Djarin vai lá ajudar o Grogu e os dois contra os 3 guardas pretorianos. O Grogu usando muito da força, ele evoluiu muito no uso da força, já que os guardas pretorianos são um dos soldados mais habilidosos em artes marciais de toda a galáxia, mas eles não têm a habilidade de usar a força, eles não têm a força como instrumento para luta, então eles acabam sendo totalmente derrotados, não só pelas habilidades de luta do Din Djarin, mas também do uso da força do Grogu. Então, num combate, num corpo a corpo sensacional ali, o Din Djarin, junto com a ajuda do Grogu e da força, consegue então eliminar, matar os 3 guardas pretorianos e dessa forma acabou vingando o próprio Paz Vizsla, que havia sido morto por esses mesmos 3 guardas. Imediatamente Din Djarin e Grogu voltam para fora de novo, vão lá ajudar a Bo-Katan contra o Moff Gideon. Durante a luta, então, o Moff Gideon destrói o sabre negro. O simbolismo tá perfeito. O povo de Mandalore não precisava mais de um artefato na mão de alguém para esse alguém liderar o povo. A pessoa, a líder ou o líder de Mandalore tinha que ser acima de tudo alguém honrado. Não é um artefato ou uma bugiganga, como quis dizer o próprio Moff Gideon, que deveria ser o fator de união dos Mandalorianos. Mas eu gostaria de ver esse sabre. Sabre, ele é muito peculiar. Eu vou voltar num outro vídeo explicando um pouco mais sobre o sabre negro, mas ele é muito peculiar. Ele foi construído pelo único Jedi mandaloriano da história e eu confesso que deu uma baita dor no coração ver aquele sabre destruído, porque na literatura de Star Wars ele é muito importante, é uma arma belíssima. Pra que destruir desse jeito? Aliás, eu achei que o sabre negro não foi bem conduzido nessa temporada ou na série como um todo. Mas tudo bem. Retomando então, o Moff Gideon começa a ficar encurralado com os 3 contra ele ali. Realmente tiros, lasers e o Grogu usando a força. E nesse meio de tempo, enquanto os Mandalorianos estão vencendo o combate aéreo com os soldados do Império, eles são avisados por o Axio Ovis que o cruzador está chegando. Óbvio, o cruzador completamente destruído. Os caças do Império destruíram, arrebentaram lá em cima o cruzador e o cruzador caiu. O cruzador despencou Mandalore adentro e o Axio Ovis o que fez foi apenas direcionar aquela enorme nave para mirar exatamente aonde estava a base, para assim destruir, acabar com a base. Se você não tem mais armas, transforme o seu próprio carro numa arma. Foi exatamente isso que ele pensou, só que no caso era uma nave, um cruzador. Então ele avisa para todo mundo sair dali. Os Mandalorianos que estavam brigando ali com os soldados imperiais conseguem fugir, mas o fato é que Grogu, Bo-Katan, Din Djarin e Moff Gideon ficam lá embaixo no exato instante em que o cruzador despenca todo em chamas e explode dentro da base, trazendo uma baita de uma chama de fogo, uma explosão altíssima para cima. E é nesse momento que a gente vê o fogo tomando conta do corpo do Moff Gideon, mas que venhamos e convenhamos, o cara tá dentro de uma armadura de Beskar, né? Por mais que tenha queimado uma coisa ou outra, não vimos o corpo dele efetivamente morto. Então, se não dá pra ver o morto, não tem morto. A gente tem que esperar ver como é que eles vão trabalhar o Moff Gideon pra frente. Mas essa chama vem pra cima, então, de Grogu, Bo-Katan e Din Djarin em um dos momentos mais lindos do episódio, né? Quando o Grogu manipula a força e cria um campo protetor, um campo de força, um escudo protetor. E a chama passa por eles sem fazer o mínimo estrago neles, até que todo o efeito da explosão passa. E um detalhe, vocês se lembram que o Grogu sempre que usava força ficava cansado? Ele já usava força e já ia dormir, né? Dessa vez não, ele evoluiu no uso da força, valeu, aquele pouco treinamento que ele teve com o Luke Skywalker, valeu. Depois disso então, com o Moff Gideon fora da jogada, a base destruída, Mandalore então retomada por aqueles que regressaram. E regressaram para ficar de vez no seu próprio lar. Os Mandalorianos, então, eles vão até as águas vivas de Mandalore e no último episódio da terceira temporada,
A direção resolveu, o roteiro resolveu retomar algo do primeiro episódio, dando pra gente uma cara de encerramento de ciclo, um fecho de arco realmente, né? O filho do Paz Vizsla, que no esconderijo dos Mandalorianos do primeiro episódio começou o seu batismo, mas batismo esse que foi interrompido pelo ataque daquele monstrão, aquele jacarezão lá que saiu do lago, é completado agora num lugar muito melhor, dentro das minas das águas vivas de Mandalore, e ali ele faz o seu juramento. Nesse mesmo momento, o Din Djarin pede então para que o Grogu também deixe de ser um enjeitado e se torne um aprendiz, e a armeira então relembra que ele não tem idade ainda para recitar a doutrina, né? O Din Djarin pede que quer incluir ele na canção sagrada mandaloriana, e ela fala sobre os pais deles. Pelo menos nós tivéssemos os pais deles aqui para autorizar, mas sabe-se lá onde estão esses pais? Será que estão vivos, não estão? É quando outro momento belíssimo do episódio, da temporada toda até aqui, acho que da série toda até aqui, o Din Djarin resolve então adotar de vez o Grogu como seu filho, consequentemente seu aprendiz. E ali então o Grogu recebe um adicional no seu nome e ele passa a se chamar Din Grogu. E a cena termina então com o Din Grogu usando a força para dar um lindo e carinhoso boa noite, senhor mitossauro, que o sente lá nas profundezas das águas vivas, né, e reage dando aquela abrida clássica de olho, né, coisa linda. Confesso que eu queria ter visto esse mitossauro mesmo, né, em tamanho real, mas o mitossauro ficou na água do começo ao fim. Tudo bem, beleza, mas o que eu gostaria, eu gostaria. Na sequência disso, vimos todo o povo de Mandalore reunido na grande forja de Mandalore, que foi restaurada, e o fogo sagrado da grande forja foi novamente acendido pelas mãos de Bo-Katan e da armeira, determinando, fechando de vez esse ciclo que foi a união do povo mandaloriano, que enxerga em Lady Bo-Katan Kryze a sua legítima monarca. Mando e Grogu então vão a Adelphi e encontram lá o Carson Teva, né, aquele capitão lá da Nova República, que tá lá na orla exterior, longe de tudo e de todos, com dificuldades para manter a paz ali, e o Mando chega lá dizendo: olha, agora eu tenho um filho, eu preciso ser mais seletivo um pouco nas recompensas que eu vou buscar, então é o seguinte, eu preciso trabalhar. Você não tem muita ajuda para capturar remanescentes do Império, então eu tô me colocando à disposição. Eu sei que não pode, que não é muito legal, mas ninguém precisa ficar sabendo. Eu vou te ajudar, eu te ajudo, você me ajuda. Nesse mesmo bar em Adelphi, eles veem lá uma peça do IG-11 que acabam ficando com ela. E eles refazem então o IG-11 e vão para Nevarro entregar o IG-11 de presente pro alto magistrado Greef Karga, né, como o novo xerife ali local. E, logicamente, o Greef Karga, demonstrando mais uma vez toda a sua gratidão aos Mandalorianos, em especial ao Din Djarin, entrega para ele oficialmente a chave da casa própria ali para ele, né? E ganha, em definitivo, uma escritura de uma cabaninha aonde o nosso queridíssimo Din Djarin pode finalmente descansar em paz, esticar suas pernas, enquanto o seu filho Din Grogu pode tranquilamente brincar no jardim, usando a força para levitar um pobre sapinho de Nevarro como deve ser. Eu só espero que The Mandalorian continue desse jeito, nessa pegada cada vez melhor, porque isso sim é Star Wars, minha gente. Chegou hoje pela primeira vez? Deixa aqui a inscrição, seja muito bem-vindo, ajuda a fortalecer o canal com a gente, ativa o sininho, deixa o like junto com toda a galera, porque esse like é importantíssimo, e junto com toda a galáxia eu espero que vocês fiquem bem, permaneçam bem, que a força esteja com cada um de vocês, e logo mais, muito mais vídeos de Star Wars pra vocês, galera. Até o próximo vídeo, sempre Spótico na área.